prazer estar aqui na conferência anual Neil A. Maxwell. Estamos felizes em transmitir esta palestra pela internet. A doutora Holbrook estará aqui conosco e poderá responder às suas perguntas durante e após a apresentação. Conheci a Kate Holbrook, como muitos de vocês, ouvindo-a falar 23 anos atrás. Eu era calouro na Harvard e a ouvi falar um discurso na reunião sacramental na Longfellow Park. Foi uma conversa muito agradável. Foi como receber uma revelação. Então era possível que um discurso sacramental fosse inteligente, surpreendente e parecia curto. Tenho admirado Kate desde então. A doutora Holbrook é historiadora administrativa do Departamento de História da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ela tem PhD da Universidade de Boston. Ela foi a primeira a receber bolsa da Eccles em estudos mormons da Universidade de Utah. Ela tem um mestrado em cursos teológicos pela Harvard Divinity School. Ela foi eleita professora do ano pelo Harvard College pelo trabalho em um curso que matriculou 600 alunos e ela coeditou Valores Globais 101. Ela tem um bacharel em literatura inglesa e russa pela Universidade Brigham Young. A doutora Holbrook é coautora de 3 livros, Mulheres e Mormonismo, Os Primeiros 50 Anos da Sociedade de Socorro e No Púlpito. Você pode encontrar seu podcast e apresentações e postagens de blog em seu site, kateholbrook.org, e o seu blog sobre comida, de Away Café. E tem uma coleção fabulosa de ótimas receitas e comentários espirituosos. Perguntei a colegas de seu departamento sobre suas impressões sobre Kate. Matt Grohl, diretor executivo, disse: Kate é um verdadeiro modelo de discípulo estudioso. Fiquei impressionado em como a linha entre o intelectual e o espiritual é fina para Kate. Ela aborda questões intelectuais com um enfoque espiritual e questões espirituais com um enfoque intelectual. David Golden disse que Kate nunca estava satisfeita com um nível superficial ou com um argumento convencional e traz à tona uma visão do cotidiano e do familiar. No entanto, Jerry Reader ressalta: Kate tem um senso de visão incrível. Amber Taylor trabalha com Kate sobre a história da organização das moças e disse que Kate é como pedra e água. Ela é constante e firme, mas também tem uma humildade que lhe permite aprender e se adaptar. Esses 2 aspectos de seu caráter lhe dão uma habilidade notável para enfrentar e equilibrar questões difíceis. Também falei com Laurel Ulrich, uma historiadora ganhadora do Prêmio Pulitzer, que foi sua mentora acadêmica e membro da congregação local de Kate. Diz: Kate Holbrook é uma revolucionária de fala mansa. Ela faz as coisas acontecerem. Surpreendentemente, todos esses comentários retratam Kate como alguém que confunde os limites usuais. Ela é uma intelectual, espiritual, uma visionária focada no cotidiano, tanto da rocha quanto da água. Uma revolucionária de fala mansa. Para uma pessoa que escreve livros e faz podcasts para ganhar a vida e que bloga por diversão, Kate é uma pessoa reservada e introvertida. Eu queria muito entender como ela pensava. Fiel ao tema de Sem Limites, entender como a Kate pensa também significa entender seu gastrointestinal. Por exemplo, em sua receita de bolo duplo de chocolate, Kate descreveu uma ideia vindo tarde à noite sobre como fazer o bolo da mesma forma que alguns profetas da igreja descrevem o recebimento de revelação divina. Uma noite, quando me preparava para dormir, um pensamento me veio à mente de que eu deveria conferir a quantidade de chocolate em pó no meu bolo de chocolate favorito e a quantidade de farinha de meu bolo de forma favorito. E se eu combinasse as 2 receitas, eu saberia como fazer esse bolo perfeito. Quando você leva o bolo de forma e o bolo de chocolate tão sério quanto eu, não ignora as ideias que vêm à tua mente. Procurei as receitas, abri um novo e-mail e digitei os ingredientes como achei que deveria ser. Então eu fiz esse bolo e estava delicioso. Depois eu não conseguia tirar essa frase da minha cabeça. Quando você leva a sério a fazer bolos de chocolate, bolos de forma como eu? Quão sério? Perguntei. Com que frequência você pensa em bolo de chocolate? Antes de dar a resposta de Kate, gostaria de pedir a você que parasse um momento para refletir sobre a frequência com que você pensa sobre bolo de chocolate. Não para comê-lo ou ver na padaria, mas pensando sobre ele. Por exemplo, A, talvez no aniversário de alguém. B, uma vez por mês, C, uma vez por semana ou D, uma vez por dia. Kate respondeu: quase todos os dias, às vezes menos, mas alguns dias eu penso sobre isso várias vezes.
Então, se ela está normalmente pensando em fazer bolo de chocolate todos os dias, a maneira de entender Kate é entender suas receitas. Então vou levá-la a uma viagem gastronômica pela mente e coração de Kate. Vamos começar pelo aperitivo. Sem álcool, é claro. Depois o prato principal, depois o molho e terminamos com sobremesa. Fiz todas essas receitas e ficaram gostosas. A receita do aperitivo vem da tese de doutorado de Kate, na qual ela argumenta em parte que, embora a maioria das pessoas pense nas práticas alimentares dos santos dos últimos dias como uma forma de manter limites, na realidade a cultura alimentar dos santos dos últimos dias também procura aceitação e inclusão. Kate se baseou no argumento de Armand Mauss no livro O Anjo e a Colmeia, a qual a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias passa por períodos de assimilação em busca de ser convencional, seguidos por períodos de retratação em que enfatiza diferenças peculiares e diferenças contracultural. A posição de Kate sobre a cultura alimentar dos membros é que ambos os processos, assimilação e retratação, estão presentes simultaneamente. Além de observar a palavra de sabedoria, que é uma lista de abstenção da cultura alimentar convencional, os membros também usam seus hábitos alimentares para buscar aceitação. Com evidência em sua dissertação, Kate citou uma receita de coquetel gelado de rhubarb da cozinha mormon de Wilfred Jardine. Kate explica que essa receita encontrou uma receita no excesso de rhubarb, como frugalidade dos santos, e também no seu nome coquetel gelado de rhubarb revelou aspirações para uma assimilação cultural mais ampla. Ela escreveu: onde o autor da receita poderia ter chamado de delícia refrescante de rhubarb ou algum outro nome apropriado da época, em vez disso ela chamou de coquetel. Os santos dos últimos dias não bebem coquetéis alcoólicos, então essa mistura era apenas nominal e seu nome era aspiracional. Os coquetéis eram sofisticados, eles significavam status. Aqui está uma receita do tempo de Kate na Harvard Divinity School e durante os primeiros anos de casada. A torta Southwestern. Aqui estão suas notas sobre essa receita. Essa refeição era barata, de importância primordial, criado das sobras e enfatizavam suas raízes culinárias de Utah enquanto morava na Nova Inglaterra. Ainda estava aprendendo a preparar refeições completas e só fazia o prato principal, sem acompanhamentos. Então o prato tinha que ser farto e atraente. Quando ela e sua família se mudaram para Utah, ela disse que estava se deleitando com os produtos adoráveis e baratos. Queria entender sobre os detalhes sobre o que estava escrevendo na minha dissertação e procurava algo que fosse emocionante para minhas filhas e bebê comerem. Finalmente, aqui está uma receita que a representa agora em uma família com adolescentes e pais com carreiras exigentes. Ela prescreve barras de chocolate, chip, bolachas de aveia como uma forma de atrair os membros da família para um espaço comum, para uma conversa, apesar e depois de nossa noite familiar. Aqui, no final desta receita, encontraremos uma nota que nos dá uma visão sobre mais uma das contradições de Kate, seu perfeccionismo e aceitação calorosa dos esforços dos outros. Ela escreve, aspas, eu te desafio a encontrar uma modificação mais deliciosa desta sobremesa, mas antes de você me testar, você tem que seguir a receita. Um sujeito reconsiderou as longas batidas de manteiga e açúcar. Ele não colocou os ovos uma de cada vez. Os pedaços que ele cortou estavam abaixo do padrão e foi sua culpa. Nós comemos mesmo assim, mas a experiência foi a versão zircônica do diamante que gostávamos. Não precisa esperar até o fim da semana para fazer isso. Na verdade, faça isso agora mesmo. Fechar aspas. Abaixo do padrão? Foi culpa dele? Versão zircônia? Este julgamento implacavelmente crítico, o que as pessoas normais podem ver a diferença entre zircônia e diamante de qualquer maneira, é seguido por um encorajamento geral para que todos preparem isso, ou seja, faça rápido e tudo ficará bem. Não precisa preparar, apenas faça. Com essas duas vozes surgem de uma única cabeça. Como os cozinheiros santos dos últimos dias que ela descreve em sua dissertação, os processos aparentemente exclusivos de pensamento crítico e generosidade otimista estão vivos, simultaneamente, em Kate Holbrook. Existe um espaço para ambos. Spencer Fullman, diretor do Instituto Maxwell, diz: acho a generosidade de Kate contagiante.
Ela percebe o ótimo trabalho ao seu redor e fica inspirado pela maneira como ela elogia as contribuições dos outros. Ela corretamente vê a bolsa de estudos como um esforço comunitário e o conhecimento como um fundo público. É hora de eu parar de falar e deixar Kate começar a falar, mas gostaria de concluir com o seguinte: Kate tem uma mente, coração e personalidade que abrange uma gama de qualidades que a maioria de nós está acostumada a ver como oposição: ser inteligente, ser espiritual, ser visionário, humilde, permanecer firme ou seguir os outros, mudar o mundo discretamente de forma pública ou privada, ter padrões impecáveis e encorajar os outros. Kate, por ser Kate, nos ajuda a perceber que não temos que fazer apenas uma coisa ou ser apenas de um jeito. Existem muitas maneiras de estar no mundo e uns com os outros, como uma mente crítica, um coração sensível, uma alma esperançosa, um corpo faminto. O exemplo de Kate nos ensina que, desenvolvendo complexidade e capacidade em nós mesmos e na maneira que habitamos, podemos estar à altura dos desafios de um mundo complexo e difícil. Por exemplo, o que Kate faria se estivesse presa em uma ilha tropical? Tente pensar como Kate. Percebe que as frutas tropicais sugerem uma exótica salada de frutas. Claro, se a vida lhe desse limões, com certeza ela faria um bolo de limão. Senhoras e senhores, Kate. Melissa, muito obrigada pela apresentação. Foi a coisa mais incrível que já ouvi e certamente que já recebi. A pesquisa de Elizabeth Hale Hammond melhoraram muito os resultados para pacientes de transplante de coração. Ela foi uma das patologistas que desenvolveram o programa de seleção de transplante de coração para a Sociedade Internacional de Transplante de Coração e Pulmão. Mas quando ela começou a publicar sua pesquisa em 1989, os especialistas em transplantes ao redor do mundo pensaram que ela era louca e não intimidaram em desacreditá-la. Hammond, agora professor emérito da Escola de Medicina da Universidade de Utah, estava convencida de que os anticorpos estavam causando um tipo de rejeição ao transplante de coração. Para aqueles que já se esquecerem da biologia, os anticorpos são proteínas que circulam no sangue como parte do sistema imunológico. Elas identificam intrusos como bactéria, vírus, fungos e parasitas, ligando-se a eles e a outras entidades no sangue que neutralizarão os invasores. Vou repetir mais uma vez em caso de termos científicos despertar uma sensação de pânico em algum de vocês. Os anticorpos são proteínas que circulam no sangue como parte do sistema imunológico. Seu trabalho é identificar intrusos, ligar-se a eles e a outras entidades no sangue que neutralizarão os invasores. Uma das características interessantes dos anticorpos é que eles têm o formato da letra Y, o que torna uma forma adequada de homenagear nosso evento da BYU esta noite. Voltaremos à doutora Hammond, mas vamos mudar por um momento para discutir uma das amplas implicações de sua história, a do legado. Todos podemos ficar preocupados por questões de legado e reputação. Nossa preocupação com isso pode impedir seriamente nosso estudo, bem como o aspecto discípulo de nossa tentativa de ser discípulos estudiosos. As preocupações com nossa reputação não apenas ameaçam a qualidade de nossa aquisição de conhecimento, mas também podem nos levar a ser consumidos por ciúmes, colegas incompetentes e mentores inadequados. Quando outros dizem algo para comprometer nossa credibilidade, independente se é verdade ou não, pode nos deixar loucos. Como acadêmica, também fui tentada e atormentada por esses sentimentos. Já vi estudiosos cujo trabalho admiro particularmente sofrer o mesmo. E eu definitivamente vi esse sofrimento em acadêmicos cujo trabalho e caráter não admiro. Embora a academia seja um lugar eficaz para promover esses sentimentos e comportamentos ruins, você e eu os vimos em outros lugares, como política, negócios e artes. Ofereço esta palestra como um convite para considerar os aspectos do legado que temos controle e como aproveitá-los ao máximo, e então ficar livre de preocupações com tudo que não temos controle. Quando a doutora Hammond estava apresentando sua pesquisa pela primeira vez, os outros especialistas em transplante de corações focaram exclusivamente nas células imunológicas como um ponto relevante para o sucesso do transplante. A doutora Hammond não era uma cientista maluca concebendo suas teorias em alguma caverna no deserto de pesquisa.
Pelo menos 10 anos antes, alguns pesquisadores já haviam identificado os anticorpos como um papel importante no sucesso do transplante, mas os detratores do transplante cardíaco ignoraram esses resultados. Apesar da desacreditação pública, a doutora Hammond continuou com a sua pesquisa que, para seu crédito, tanto a Universidade de Utah quanto a medicina Intermountain continuaram a apoiar. Ela continuou porque sabia que seus resultados eram precisos e que esse trabalho era importante para tornar as cirurgias de transplante cardíaco uma opção de tratamento viável e de menor risco. Considere as ramificações disso. Ela disse que sua capacidade de se concentrar nos outros, no valor das informações para os pacientes e seus médicos, aspas, me ajudou a continuar apesar da rejeição pública de minhas ideias, fechar aspas. Enquanto ela continuava com sua pesquisa, a doutora Hammond aprendeu que na ausência de células imunológicas, o risco de os pacientes morrerem era 9 vezes maior do que quando os anticorpos estavam presentes. Outros grupos finalmente começaram a reconhecer e publicar descobertas semelhantes. Por fim, 22 anos após sua primeira publicação sobre anticorpos em transplantes de coração, a comunidade internacional de cardiologia aceitou e passou a depender de seus resultados. O descrédito público é um dissuador poderoso. A doutora Hammond precisava tornar a fé em sua mente e coração mais forte do que o temor. Ela tinha que acreditar que Deus a orientaria ao trabalhar com honestidade e diligência. Seu desejo de ajudar os pacientes e suas famílias tinha que ser mais forte do que seu desejo de ser aceita. Quando somos consumidos pelo que nosso legado diz sobre nós, damos lugar para o temor em nossas vidas. Quando o legado é importante para nós por causa do que podemos fazer pelos outros, nós convidamos Deus, o propósito e a realização significativa para nossas vidas. Espero que vocês tenham gostado das gravações incríveis do diálogo com Terrell Givens, co-patrocinadas pelo Faith Matters e Maxwell Institute, nas quais Terrell entrevistou os santos dos últimos dias sobre a interseção de seu trabalho intelectual e sua fé. Terrell frequentemente iniciava suas entrevistas de maneira intrigante. Perguntava aos convidados o que eles achavam que seria impresso em seus obituários ou o que eles gostariam que fosse escrito. Meu marido, Samuel Brown, é pesquisador médico, médico de cuidados intensivos e professor de ética médica, que também escreve livros sobre contribuições teológicas de Joseph Smith. Sam respondeu que ele mais queria que seu obituário dissesse: ele morreu defendendo sua família de um ataque de um urso pardo com as próprias mãos. Quando Terrell lhe pediu para ele falar mais, Sam acrescentou: profissionalmente, acho que gostaria de ser conhecido como uma pessoa que nos forçou a reconsiderar como prestamos cuidados intensivos a um paciente com doença mortal. As palavras de Sam revelam seu desejo abnegado e corajoso de ser engraçado, seu desejo de ser lembrado e seu foco em ajudar outras pessoas. Um dos artistas contemporâneos favoritos dos membros da igreja, Brian Kernetsky, falou mais em sua resposta sobre o caráter do que sobre sua arte. Aspas, eu aspiro ser, espero ser um bom humano em vez de ser um bom artista. Obviamente você está falando comigo por causa da minha profissão, mas eu recebo muito poder, na minha arte, de uma procura para me aprofundar como ser humano. Espero que isso seja escrito no meu obituário. A escritora Margaret Blair Young percebeu, ao realizar seus sonhos profissionais, que seus convênios e fazer a vontade de Deus tornaram-se cada vez mais importantes para ela ir adiante. Aspas, quando finalmente me tornei uma escritora publicada, ela reconheceu, percebi que não era grande coisa. Foi então que comecei a levar meus convênios muito, muito a sério e pedi a Deus por algo que importasse, que eu pudesse usar meus talentos, mas não seria para ser importante. O nome pelo qual mais desejo ser chamada é discípula. O ex-colaborador e amigo de Margaret, Darius Gray, tem se dedicado a fornecer recursos como o Grupo Genesis para membros negros da igreja e a preservar e compartilhar sua história para o benefício dos membros em geral também. Darius conseguiu transmitir caridade, gratidão, humildade e fé em algumas palavras bem escolhidas para seu obituário, aspas, para aqueles que eu amei e ainda amo, para aqueles que me amaram
Obrigada. Te vejo em breve. Fechando aspas. A maioria das respostas, incluindo muitas que não mencionei, incluindo a minha própria, revela desconforto com o tópico do legado. Como santos dos últimos dias, sabemos que não devemos aspirar fama ou glória, mas ainda gostaríamos que nossas vidas e nosso trabalho tenham significado. Como Brian reconheceu, obviamente você está falando comigo aqui por causa da minha profissão. Minha resposta foi: escrevi alguns livros sobre a história das mulheres santos dos últimos dias que considero terem feito grandes contribuições. Acredito que serei lembrada pelas receitas favoritas que me foram dadas. Concluí que as pessoas terão, de certa forma, uma experiência visceral mais rica e duradoura por eu ter estado nesta terra. Embora eu tenha dito a Terrell que as minhas receitas fariam parte do meu legado, espero que tudo o que escrevi e os meus ensinamentos tenham tido algum significado. Eu não passo a maior parte da minha vida escrevendo história sem que realmente me importe. Eu me importo e muito, mas eu estava tentando transmitir duas coisas com minha resposta. Primeiro, tudo o que não podemos controlar sobre nossos legados. E segundo, a importância de um trabalho menos aparente, menos celebrado, mas extremamente significativo. A historiadora Laurel Allred foi homenageada com o prêmio Balcrog, Pulitzer, MacArthur e Guggenheim Fellowship e muitas outras homenagens por sua atenção às mulheres que fazem trabalhos menos reconhecidos e por seus padrões excepcionais por trás desse enfoque. Aspas, o verdadeiro drama está na monotonia. Fechando as aspas. Ela escreveu e provou ao longo de sua carreira. Laurel é famosa por dizer: mulheres bem comportadas raramente fazem história. Como você deve saber, ela usou essas palavras no início de um ensaio sobre mulheres que os historiadores haviam ignorado. Por razões óbvias, os historiadores não celebram essas mulheres. Elas raramente lideram países ou tropas para uma batalha, e assim como Henrique VIII, elas não decapitaram seus cônjuges em esforço para obter um herdeiro do mesmo sexo. Na maior parte do campo da história, os historiadores estavam interessados principalmente em poder, drama e influência. Em seu cerne, a história é uma tentativa de descobrir o que aconteceu, mas ao fazer isso, também definimos o que é importante. Como estudiosos e discípulos, é crucial que nos lembremos disso, porque embora as histórias que pesquisamos e compartilhamos deem uma mensagem sobre o que é importante, muitas vezes deixamos de fora as contribuições que realmente importam. Uma autoridade geral, J. Devan Cornish, observou que os pais e os professores da escola dominical têm um impacto mais profundo nas pessoas do que os mais conhecidos e admirados líderes da igreja em geral. Esses pais e professores transformam-se em memórias e artigos de revistas. Nós também os incluímos em nosso trabalho revisado? Tendo se encontrado com minha avó apenas uma vez, meu cunhado ainda se lembra de como ela o fez sentir amado e bem-vindo quando ele a conheceu uma noite antes do meu casamento. Ela fez isso por muitas pessoas, incluindo eu mesma, que morava com ela. Será que eu preservei adequadamente sua maneira de tratar as pessoas? Se eu não consigo encontrar um modelo acadêmico certo para fazer isso, talvez eu precise desenvolver um por mim mesma. A maneira como interagimos com as crianças também é digno de reconhecimento na maneira como nós animamos com certos tópicos e elogiamos outras pessoas. Quando um pai fica impressionado com a história de alguém que se sacrifica pelo bem comum, os filhos aprendem que a maneira de impressionar seu pai é fazer algo bom pela humanidade. Quando uma mãe fica impressionada com uma frase na redação de uma criança, a criança aprende que escrever bem é uma maneira de impressionar sua mãe. Todos nós gostamos que as pessoas reconheçam nossos esforços. Queremos ser entrevistados para podcasts, citados no noticiário, ganhadores de prêmios. Nem sempre nosso desejo de ser importante é ruim. Queremos que nossas vidas tenham importância aos olhos de Deus também. Queremos ser úteis. Mas se servimos apenas para obter aprovação, estaremos perdendo algo importante. Agir por amor aos outros é uma motivação mais pura, eficaz e satisfatória. Esse motivo de ajudar os outros por amor começa com o simples fato de pensar a respeito. Se nos pegamos pensando em como nossa atitude nos fará parecer,
podemos mudar nossos pensamentos e nos focalizar em como nossas ações irão beneficiar os outros. Como acadêmicos, pais e mentores, então, somos zeladores do legado dos outros. Nossas palavras influenciam profundamente a maneira com que as pessoas se referem à vida dos outros. E a segunda maneira pela qual o legado nos afeta em relação à nossa própria reputação. A cultura da igreja transmite mensagens não definidas sobre em que nos empenhar. Não devemos buscar reconhecimento e essa mensagem se torna clara quando as pessoas recebem chamados. Dizemos coisas como: ninguém ficou mais surpreso do que eu, ou passei uma noite sem dormir de joelhos. Ao mesmo tempo, admiramos os membros da igreja que têm chamados proeminentes ou têm sucesso profissional. Quando pensamos sobre nossa reputação, como Terrell nos pediu que fizéssemos, a maioria de nós admite que nos preocupamos com a forma que seremos lembrados. Sendo que a qualidade de nosso trabalho influencia o que as outras pessoas dizem sobre nós, faz sentido pensar no legado que estamos criando por meio de nosso trabalho. Mas o que está por trás disso? Colocamos mais energia em construir ou em demolir? Escrevemos exclusivamente para uns poucos que têm experiência para disseminar um entendimento de nível mais elevado e de forma mais ampla? Ou escrevemos para uns poucos exclusivos para que possamos nos sentir exclusivos? Escrevemos para traduzir sabedoria dos detalhes misteriosos de nossa especialidade? Ou escrevemos para manter nossa reputação acadêmica? Temos que sinalizar que sabemos do que estamos falando, embora eu realmente acho que não precisamos sinalizar tão fortemente como costumamos fazer. Quando eu estava na faculdade, um amigo me apresentou ao trabalho de Wayne Dyer, que me ensinou algumas lições importantes, incluindo o fato de que você não pode controlar sua reputação. Dyer disse, aspas, sua reputação está nas mãos dos outros. Isso é a sua reputação. Você não tem controle sobre isso. A única coisa que você pode controlar é o seu caráter. Fechar aspas. Diane von Furstenberg disse algo semelhante em uma entrevista para a série Masterclass, que foi fascinante porque sua carreira é design de roupas, um campo no qual a reputação é vulnerável e vital para o sucesso. Aspas, você pode perder tudo, disse ela. Você pode perder sua casa, sua família, sua reputação, sua riqueza, seu emprego, pode perder seus pais, pode até perder sua saúde, mas nunca vai perder seu caráter. Seu caráter é algo que ninguém pode tirar. Fechar aspas. Podemos ter controle sobre a qualidade de nosso trabalho, podemos nos organizar e nos esforçar para fazer o melhor possível, mas depois disso, acho que eles estão certos. O caráter é uma das poucas coisas que temos controle. Eu acrescentaria que, para construir o caráter, podemos permanecer em lugares que convidam a presença de Deus. Habitamos nesses lugares quando agimos, quando servimos, oramos, lemos as Escrituras ou frequentamos a igreja, convidamos o divino a entrar em nossas vidas e almas, onde Deus eleva o nosso caráter. Para muitos de nós, o desejo que nossa vida seja importante pode nos levar a um erro. Alguns de nós buscam sucesso por meio de poder e dinheiro. Uma vez que grandes salários geralmente não acompanham a vida do acadêmico, a maioria de nós que optamos por nos tornarmos acadêmicos deixou de lado as aspirações sobre a importância de termos dinheiro, mas podemos canalizar nossa decepção quanto à riqueza para zombar daqueles que são ricos. Quando eu estava na 7ª série, meu professor de geografia era extremamente frustrado com seu salário. Sua frustração ao discutir a novela Dias de Nossas Vidas com colegas de classe são minhas memórias de ensino fundamental. Num minuto, ele estava falando sobre as exportações do Estado e no próximo ele estava fazendo críticas sobre, entre aspas, as pessoas que viviam nas montanhas. Em minha cidade natal, as pessoas que moravam nas montanhas tinham muito dinheiro. Ele certamente não é a única pessoa que, em defesa de um frágil senso de identidade, disse coisas insensíveis e seu exemplo vergonhoso me lembra de não zombar dos outros. Reflita sobre suas próprias respostas e situações que o fazem se sentir vulnerável. Quando você prepara uma resposta aos artigos para uma conferência, você se concentra mais em fornecer um bom feedback e encorajar os outros palestrantes ou em fazer você parecer bem?
Como você fala sobre os candidatos durante as reuniões de classificação e status? Que tipo de comentários você faz nas reuniões do corpo docente? Como você interage com outras pessoas durante os workshops de redação no campus? Se você acha que sua reputação está sempre em jogo, entregue essa preocupação a Jesus. Ele o protegerá enquanto você se concentra no bem maior. Recentemente ouvi o Elder Bernard sugerir que, se estivermos dispostos a desenvolver qualidades cristãs com o único propósito de sermos vistos como boas pessoas, nossas orações pedindo ajuda não darão resultado. Mas se estivermos tentando desenvolvê-los para ajudar os outros, então Deus nos ajudará. Quando ouvi dizer isso, senti em meu coração que era verdade. E me lembrei da doutora Hammond, que ela era capaz de resistir a críticas ignorantes de seu trabalho porque era motivada pelo bem-estar dos outros. A declaração do Elder Bernard é crucial para compreender a dinâmica do legado justo. Se eu orar, por favor, ajude-me a preparar um bom discurso para que as pessoas saibam que sou inteligente. Essa é uma oração sem propósito justo, mas se eu orar, ajude-me a preparar esta palestra para que possa orientar a um ouvinte, consolar outra pessoa e ajudar outros a sentir o amor de Deus. Esse é um motivo mais elevado e é um justo pedido para que os seres divinos possam responder às minhas orações, porque eles vão poder responder às minhas orações e ajudar os outros ao mesmo tempo. Eu li o capítulo 1 de Alma no livro de Mormon como uma acusação às pessoas obcecadas por reputação. Quando encontramos Neor, o antagonista neste capítulo, alguns de nós podemos assumir que somos inocentes em comparação a ele. Não somos como ele, podemos pensar, porque ele é fisicamente forte e usa roupas muito caras. Mas o mesmo versículo que nos fala sobre os impressionantes atributos físicos de Neor também menciona que ele começou a exaltar-se no orgulho de seu coração e começou a estabelecer uma igreja de acordo com sua pregação. Então, não se aplica a nós, será? Sei que alguns de nós gostam de imaginar a igreja estabelecida à maneira da nossa pregação. Depois que Neor ficou zangado e matou um homem justo durante uma discussão, presumo porque ele estava perdendo a discussão, ele teve que comparecer perante Alma o juiz. A primeira coisa que os leitores ouvem Alma mencionar a Neor não é o assassinato, embora ele se preocupasse com isso, mas o pecado das artimanhas sacerdotais que Grant Hardy, na bela edição do Livro de Mormon do Instituto Maxwell, astutamente define como, aspas, fraude religiosa para ganhar riqueza ou poder. Alma diz que se as artimanhas sacerdotais fossem passadas ao povo, isso os levaria à sua completa destruição. Em outras palavras, Alma ensinou que se as pessoas cometessem fraudes religiosos para obter riqueza ou poder, isso destruiria a sua sociedade. Neor recebeu uma sentença de morte por ter matado outra pessoa e pouco antes de sua aspas, morte vergonhosa, Neor reconheceu que seus ensinamentos eram falsos, mas seu arrependimento no leito de morte não recebeu atenção suficiente ou pelo menos não foi o suficiente para restituir os precedentes destrutivos que ele estabeleceu. As artimanhas sacerdotais persistiram porque muitas pessoas, como diz a Escritura, amaram as coisas vãs do mundo e saíram pregando falsas doutrinas, e isso eles fizeram por causa de riqueza e honra. Em resposta ao seu ensino, muitas pessoas deixaram a igreja e criticaram os que permaneceram. Os justos guardaram os mandamentos, deram ouvido à palavra de Deus e trabalharam muito. Os professores justos não achavam que eram melhores do que os ouvintes. Ninguém usava roupas extravagantes e usavam recursos extras para vestir e alimentar os famintos e cuidar dos doentes. The Unsettling of America, de Wendell Berry, oferece outro modelo de pensamento para nos ajudar a compreender o legado de maneiras construtivas. Neste modelo, Berry contrasta o explorador com o protetor. Os exploradores desejavam obter o máximo de qualquer recurso ou relacionamento para si próprios, independentemente de como seu comportamento impacta esse recurso ou relacionamento. Os protetores preocupavam-se com os recursos, relacionamentos e comunidades. O foco de Berry era a terra.
Os exploradores usavam todos os recursos que podiam de um pedaço de terra e depois que a terra estivesse destruída, eles passavam para um outro lugar. Em contraste, os protetores construíam um relacionamento sustentável entre a terra e as pessoas que trabalhavam, de forma que tanto a terra quanto as pessoas permaneciam saudáveis. Esse modelo explorador ou protetor descreve também as artimanhas sacerdotais de Neor. Neor era um explorador. Ele não se importava com o relacionamento dos outros com Deus, a igreja ou o bem-estar dos outros. Ele se preocupava com sua própria riqueza e poder. Alma, por outro lado, se dedicou ao bem-estar das pessoas, seu relacionamento mútuo com Deus e o bem-estar ao longo prazo da igreja. Esse relacionamento explorador-protetor está relacionado à vaidade e à maneira como pensamos sobre o legado. A obsessão em ser bem visto pode nos levar a um comportamento exploratório em nossos relacionamentos interpessoais e na maneira como tratamos as fontes de nosso trabalho. A preocupação em proteger as pessoas do passado e do presente, por outro lado, nos leva a um pensamento mais cuidadoso, à honestidade, à construção de conceitos e relacionamentos que irão sustentar os outros por muito tempo. Um aspecto de proteger é defender. E com isso quero dizer apoiar uma causa ou uma pessoa. Podemos ser defensores de outros, mas nós também temos um defensor confiável. Quando defendemos outros, Jesus Cristo passa a ser o nosso defensor. Quando trabalhamos para os outros, ele se torna nosso advogado. Sua defesa é um dos grandes dons que o discípulo erudito e qualquer discípulo podem desfrutar. E se manifesta em nossas vidas de várias maneiras. Mencionarei brevemente 3. Em primeiro lugar, a defesa de Jesus Cristo melhora a qualidade de nosso trabalho e encontra uma audiência muito mais ampla do que podemos achar por conta própria. Ele pode fazer com que nosso trabalho realize o bem que tem potencial para alcançar. Em segundo lugar, ao sofrer por uma crítica negativa por alguém que não entendeu nosso trabalho, podemos ter fé que esse trabalho ainda encontrará uma audiência e ainda influenciará o entendimento coletivo para o bem. Podemos esperar pelo final feliz que a doutora Hammond recebeu após anos de diligência. Ao sofrermos com uma crítica negativa que foi justificada por termos perdido uma perspectiva importante, podemos nos sentir gratos pela voz, pois ajudou a salvaguardar o entendimento coletivo dos danos causados. E podemos ser gratos porque, se permitirmos, a crítica nos ajudará a fazer um trabalho melhor no futuro. Como nosso advogado, Jesus Cristo pode nos consolar da dor de sermos falsamente acusados ou de tornarem nosso erro público. Terceiro, a defesa de Jesus pode nos guiar em direção à verdade e evidências sólidas. Eu acredito que a diligência da doutora Hammond permitiu que ela revelasse a verdade. Temos essa experiência com frequência no departamento de História da Igreja que trabalho. Uma dose de intervenção divina coloca as fontes certas em nossas mesas ou traz à lembrança uma conversa com alguém que nos leva a estruturar uma frase de maneira diferente. Mark Staker, que trabalha na divisão de locais históricos do Departamento de História da Igreja, teve essa experiência quando estava trabalhando na renovação do local onde o sacerdócio foi restaurado na Pensilvânia. Sua experiência mostra como o trabalho acadêmico e a defesa do Salvador se interligam. Mark desenvolveu amor e admiração adicionais por Oliver Cowdery, M. Smith e Joseph Smith durante o projeto. Ele disse: queria que o local refletisse em detalhes tudo o que se pudesse aprender sobre eles como indivíduos, incluindo suas personalidades, seus sacrifícios e suas contribuições para a restauração. Dei considerável atenção a Oliver Cowdery como escrevente. Ele andou desde Manchester, Nova York, pela neve e chuva para encontrar Joseph. Ele chegou com seus pés expostos pelos sapatos gastos e os dedos feridos por causa do frio. Ao chegar a Harmony, ele ficou acordado até tarde da noite com Joseph enquanto os dois conversavam. Em seguida, Oliver pegou seu parco salário de professor e fez o primeiro pagamento da propriedade de Joseph Smith, tanto como um desejo de ajudar quanto como um sinal de seu compromisso. Ele começou a trabalhar imediatamente. Mark pensou muito sobre quais seriam as ferramentas de Cowdery teria usado em seu trabalho como escriba. Ele estudou a vasta coleção de materiais da escrita do século XIX.
Olhou os tinteiros, canivetes, canetas de pena originais encontrados entre as páginas de um livro financeiro e na gaveta de uma escrivaninha antiga. Ele também conversou com eruditos que estudaram o manuscrito original do Livro de Mórmon e como ele foi traduzido. Ele aprendeu que a escrita de Cowdery ficou mais grossa quando a ponta da pena ficou velha e gasta e quando sua escrita ficou fina após começar com uma nova pena. Por meio dessa pesquisa, Mark determinou que Cowdery teria usado uma pena de peru em suas canetas. Então Mark procurou penas de peru para colocar na réplica da casa onde Joseph e Oliver trabalharam juntos, mas encontrou um problema. Ele poderia comprar um saco inteiro de penas de ganso da China por $4, mas penas de peru vinham de vendedores americanos cobrando $15 a $20 cada uma, e ele se sentiu mal em gastar tanto dinheiro. Então ele comprou um saco de penas de ganso e fez mais de 100 canetas. Ele levou consigo um punhado de penas de ganso quando dirigiu-se até Harmony para finalizar a instalação, mas ele sabia que as penas de ganso estavam erradas. Na manhã da inauguração, Mark se levantou antes do nascer do sol para dar os retoques finais da casa, incluindo as canetas de pena. Em suas palavras: "Cheguei assim que a luz da manhã mudou a casa para um brilho rosa quente. Naquele momento eu estava pensando nas penas. Não me lembro se estava orando por uma solução ou se estava apenas lamentando por não ter uma." Então, na varanda da frente, havia uma bela pena de 30 centímetros de um peru selvagem. Eu agarrei, tirei um canivete e em seguida coloquei a pena perfeita no tinteiro de Oliver na mesa alguns minutos depois. Deixei parte da pena na caneta para que ficasse claro o tipo de ave que a havia fornecido. Sou grato por aquele peru generoso, mas em minha mente foi Deus quem orquestrou essa experiência. Acho que Oliver gostou que suas contribuições para a restauração fosse lembrada e celebrada. Eu poderia dizer em meu coração: "Eu sei o que você fez." E ele poderia ter sussurrado em minha mente: "Eu sei que você sabe." Para nos qualificarmos para esse tipo de experiência que Mark Staker e Elizabeth Hammond experimentaram, temos que acreditar nisso, orar por isso e deixar acontecer. Outra forma de nos qualificarmos é continuar trabalhando. O Senhor ama o esforço, como disse nosso profeta a um grupo de crianças em Palmyra, Nova York. Mas talvez o aspecto mais importante de sua qualificação fosse o fato de estarem trabalhando pelos outros, como protetores, não como exploradores. Antes de encerrar, convido você a considerar um aspecto adicional do legado que encontramos, mesmo quando fazemos um bom trabalho pelos motivos certos. E voltemos ao Livro de Mórmon para explorar este ponto final. Como vocês notaram, o fato de alguém ser mencionado nas Escrituras não significa que ele ou ela fez a coisa certa. Temos que descobrir por nós mesmos se o que eles disseram ou fizeram é consistente com os outros ensinamentos da Igreja e com a vontade de Deus. Essa dinâmica é particularmente óbvia na Bíblia hebraica, onde os homens dormem com as viúvas de seus filhos e sacrificam suas filhas. Mas esta ação é, na verdade, uma tentativa humana de registrar e dar sentido à experiência humana com o divino. Em Alma 26, um missionário chamado Amon expressa de uma forma tão exuberante a alegria de ter feito um bom trabalho em nome de outras pessoas e em parceria com Deus que seu irmão o acusa. Amon, temo que tua alegria te leve a vangloriar-se. Amon, Arão e seus companheiros missionários haviam arriscado não apenas privações físicas, mas também suas vidas no esforço de compartilhar informações com os povos lamanitas. Como resultado, milhares de lamanitas aceitaram o amor de Deus profundamente, experimentaram a redenção e exemplificaram integridade e caridade, de uma forma que inspirou e instruiu os nefitas. Amon tinha bons motivos para celebrar o legado de que todos juntos realizaram: Deus, o povo lamanita e os missionários. Aqui está a resposta à preocupação de seu irmão sobre se vangloriar e também é um modelo de como podemos pensar sobre nosso legado.
Não me vanglorio de minha própria força, nem de minha própria sabedoria, mas eis que minha alegria é completa. Sim, meu coração transborda de alegria e regozijar-me-ei em meu Deus. Não me vangloriarei de mim mesmo, mas me vangloriarei em meu Deus, porque com sua força posso fazer todas as coisas. Sim, eis que fizemos muitos milagres nesta terra, pelo que louvaremos o seu nome para sempre. Ele os trouxe, nossos irmãos lamanitas, à sua luz eterna, sim, à salvação eterna, e estão envolvidos pela incomparável generosidade de seu amor. Sim, e fomos instrumentos em suas mãos para realizar esta grande e maravilhosa obra. Essas exultações de Amon merecem nossa imitação, porque ele se concentrou no bem-estar dos outros e, embora reconhecendo o esforço humano envolvido, ele ainda descreveu seu sucesso como um presente de Deus. As palavras de Amon também nos ensinam que celebrar o legado com humildade e gratidão não exige que nos humilhemos. Amon nos mostrou como nos sentir bem em ajudar outras pessoas por meio da gratidão, em vez de vangloriar-se. A pergunta de Terrell nos levou a uma conversa complexa. Alguns de vocês podem estar se perguntando por que ele fez aquela pergunta inconfortável e potencialmente incriminadora, pergunta sobre como queremos ser lembrados. Há boas razões. A pergunta é uma maneira fácil de passar do geral para o específico em uma entrevista e dá à nossa audiência uma noção de pessoas que estão ouvindo. É uma pergunta envolvente? Gostei de ouvir pessoas como Nyla McBain, Tom Griffin e Rosalind Welch responderem essa pergunta. Vocês também podem ver essas entrevistas com a Terrell. Mas a pergunta também é benéfica porque nos convida a refletir. Qual a melhor forma de evitar a vaidade do que examinar nossos objetivos e refletir sobre o que esperamos que nossas vidas venham a significar para os outros e para termos a chance de fazer o possível para ter valor? Talvez o Espírito Santo esteja convidando você a responder a essa pergunta. O legado de um menino que buscou, há 200 anos atrás, um lugar tranquilo para orar por direção espiritual, não está nas mãos dele. Seu legado está agora em nossas mãos, na forma como respondemos aos ensinamentos e estrutura da igreja que ele deixou para trás. Enquanto estava vivo, ele criou um legado digno ao trabalhar pela nossa salvação e não ficar obcecado com sua própria reputação. Ele trabalhou para que tivéssemos o perdão, que foi a primeira coisa que Deus ofereceu a ele no bosque sagrado, e o amor de Deus em nossas vidas, e relacionamentos que transcendem as ameaças que a vida mortal coloca em seu caminho. Ele trabalhou como protetor, com fé, otimismo e força. Ofereço minhas observações essa noite com espírito de empatia, encorajamento e também advertindo sobre a vaidade que nos leva a nos preocupar mais com nossa própria reputação do que com o bem-estar dos outros. Em vez disso, nossos esforços para tornar nossas vidas importantes podem ser entrelaçadas como a treliça perfeita de uma torta, com uma motivação justa. Vamos ter fé na abundância de Deus. A irmã Michelle Craig ensinou na última conferência geral. Aspas, pode haver ocasiões em que vocês têm dificuldade de ver como Deus está agindo em sua vida. Ocasiões em que você se sente encurralado, quando as provações da mortalidade o deixem de joelhos. Espere e confie em Deus e no seu tempo, porque você pode confiar totalmente no coração dele com todo o teu coração. A abundância de Deus é o verdadeiro antídoto para os sentimentos que nos assombram quando queremos ser importantes e ter sucesso em nossas profissões e vender mais livros do que realmente vendemos. Com Deus em nossos corações, somos mais do que suficientes.